Começa agora o Estação Bem Viver. A sua parada cultural semanal comigo, Gabriele Gentil. E comigo, Beatriz Aquino. Lembrando que temos episódios disponíveis todas as quintas-feiras nas principais plataformas de podcast, Spotify, Deezer e Amazon Music. E também em vídeo no YouTube do Portal A Crítica. Bom, Gabi, vamos já entrar no tema. Eu vou te perguntar, o que tu pensa, o que vem na tua mente toda vez que tu vê algo relacionado ao Festival de Ópera? Festival de ópera daqui, você diz, Isso, do Amazonas. Do Amazonas. Cara, eu escuto falar de festival de ópera, não é de hoje. E eu sempre penso assim, algo grandioso, né? Alguma coisa assim muito legal, espetacular, mas ao mesmo tempo distante, porque eu ainda não conheço, né? Ainda não fui conhecer, ainda não sei muito desse universo. E você, Bia? Eu sempre penso também em um grande espetáculo, sabe? Uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito bonita visualmente, muito bonita em todos os aspectos mesmo. E eu já fui em alguns musicais bem grandes, mas ainda não fui em um festival de ópera, principalmente daqui do Amazonas. Então, eu imagino que deva ser algo muito grandioso, sim, como os musicais que eu já participei. Até mais, né? Até mais, porque esse é o maior da América Latina, né? Bom, e quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto e esse universo da ópera são os nossos dois convidados de hoje, do Estação Bem Viver, que é o nosso menino maluquinho amazonense, o Davi, e a diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera, Flávia Furtado. Sejam bem-vindos ao podcast, e nós vamos dar início agora às perguntas, às curiosidades que nós temos sobre esse universo, né? Do Muito Festival obrigada. de Ópera. Muito obrigada também. Com prazer vocês. a todos que estão assistindo. O prazer é nosso de terem vocês aqui. Estamos muito lisonjeados. Vamos começar. O Davi só tem 12 anos, né? E já tem uma carreira aí repleta de feitos. E surgiu essa peça, esse festival do Menino Maluquinho. Conta pra gente como foi que surgiu o convite, como foi que surgiu isso? Quando eu tava fazendo o musical A Caixa Mágica em 2019, pelo Coral Infantil, que eu entrei no Coral Infantil, né? E nas aulas que a gente tava fazendo já tava rolando, todo mundo já tava escutando que ia ter o Festival de Ópera e ia ter o Menino Maluquinho, a ópera do Menino Maluquinho. E todo mundo já tava curioso pra saber quem ia ser o Menino Maluquinho, como é que ia ser a ópera. E de repente, num dos ensaios que a gente tava pra Caixa Mágica, o diretor, que é o Matheus Sabá, falou pra mim que eu ia ser, em 2020, o menino da ópera do Menino Maluquinho, no Festival de Ópera. Eu tava muito feliz, sério, eu tava assim, sabe, porque desde que eu conheci o Menino Maluquinho, eu não parava mais de pensar em como ser esse menino. Pegava as panelas do meu pai, que ele era cozinheiro, pegava a panela, via filme, fazia versinho, que uma das paixões do Menino Maluquinho é fazer versinho. Então fazia versinho. E aí veio o convite. A gente foi fazer os ensaios, já tava rolando alguns ensaios, só que infelizmente veio a pandemia e fechou tudo, né? A gente ficou 2 anos aí parado. Mas agora voltamos com tudo e estamos aí estreando essa ópera linda. Davi, por falar em panela, você falou aí que seu pai era cozinheiro e a Sim. gente sabe que a panela é um dos adereços, né? Sim. Do Menino Maluquinho, e você veio a caráter, muito Sim. show. É o principal adereço, né? Mas Sim, eu o quero principal. saber, essa panela de verdade não tá pesando na tua cabeça? Gente, essa panela, na câmera, eu observo muito que ela parece de metal, mas pra ela ficar fixa na minha cabeça, tem tipo um capacete aqui, ó, segurando minha cabeça. E ela é feita de EVA, de emborrachado. Então, ajuda muito também, porque como a gente canta, principalmente eu, meu maluco, eu pulo demais. Eu tenho uma escada que é pra subir na minha casa, que minha escada tem 2 andares, então eu tenho que subir. Então, é cansativo, mas ela não pesa nada, é super... E aí bom. você usa essa mesma panela de EVA no espetáculo? Sim, essa é a panela oficial,
que inclusive tá na exposição lá no Teatro Amazonas do Menino Maluquinho. Legal. E como é que você tá se preparando, Davi, para esse espetáculo? Como que você se preparou, na verdade, porque ele já tá acontecendo, né? Sim. Se você leu o livro do Ziraldo, se você viu o filme, se já viu a série. A gente já viu, né, Bia? Sim, eu amava. Era um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança. O Menino Amava Muito Maluquinho, né? Sim. Sim, conheço. Amava. E aí, como é que tá essa preparação? Ah, sim. Quando eu soube da notícia que eu seria o Menino Maluquinho, eu pesquisei bastante sobre esse menino, o que o Ziraldo viu sobre ele, porque o Matheus falou que o Ziraldo fez essa história, ele pensou nessa história quando ele foi fazer a barba no banheiro, e ele pensou, de repente, que fazer essa obra tão linda do Menino Maluquinho. Então, eu pesquisei, vi filme, vi notícias sobre o Menino Maluquinho, vi a série, que é uma série muito linda, que é dele criança, mais ou menos adolescente e adulto. Então, eu tive que me encaixar ali. E foi incrível, sabe? Esse sonho tá se tornando realidade. E foi essa preparação mesmo que eu pesquisei com o Matheus, ele me auxiliava em como melhorar esse personagem a cada dia. Davi, deixa eu te falar, eu fiquei muito surpresa quando tu revelou que essa panela não é de verdade. Juro. Porque tu falou que na câmera parece que é de Eu fiquei pensando, de metal, né? Que Só que aqui, pessoalmente, também parece que é de metal. Eu não ia saber se ele não falasse. É Show muito de bom, bola. né? É muito ótimo. Não, as pessoas que fazem tudo aqui é lindo. Essa panela foi feita em São Paulo, né? Então, mas tudo que é pra cena, tudo é perfeito. perfeito, Daqui a é pouquinho a perfeito. gente vai falar, então, sobre essa produção, até mesmo sobre os Figurinos, né, do espetáculo. cenário e tudo, Isso né? mesmo. Sim. E agora eu vou conceder a palavra à Flávia É. Hurtado, que é a diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. E eu gostaria de saber como é que começou assim, a sua história com a ópera e especificamente com o Festival Amazonas de Ópera. Olha, é até engraçado, porque eu era pianista clássica, né? E fui estudar fora, morei na Bélgica durante 4 anos e entrei em crise com o instrumento, que às vezes acontece, né, com o músico. Aquela coisa solitária de estudar 8 horas e meia por dia, você sozinho com o instrumento. Falei, gente, isso não é para mim. Aí entrei numa crise total, voltei para o Brasil e falei assim, não quero ter nada a ver com música mais. Vou fazer outra coisa, fui fazer vestibular, passei para comércio exterior e falei, vou fazer comércio exterior. Só que eu precisava trabalhar. E aí uma amiga minha falou assim, Flávia, o maestro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro está precisando de um assessor e você tem que saber música, tem que falar línguas, vai lá. E aí eu comecei a trabalhar no Municipal do Rio, na produção e sendo assessora do maestro, que é o maestro Luiz Fernando Malheiro, que já é o maestro, o diretor artístico daqui. Então eu comecei a entrar meio enviesada aqui com o festival. E aí eu lá no Rio de Janeiro comecei a trabalhar, deu super certo, e ele falou assim, vou começar a te passar umas coisas de Manaus, porque eu estou precisando de ajuda lá. Então eu tinha uma pastinha TMRJ, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e uma pastinha FAO, Festival Amazonas de Ópera. Mas você é E eu já amazonense? Não, eu sou do Rio. Ah, você é do Rio. E aí eu comecei a trabalhar e fazer as coisas do FAO ainda no Rio de Janeiro. Aí eu vim para cá em 2003, a primeira vez, e me apaixonei, né? Quem não se apaixona pelo Amazonas, por Manaus, pelo povo daqui? Isso é uma coisa que, inclusive, eu recebo muito esse retorno de quem vem de fora, não só de fora do país, como de fora do Amazonas. Todo mundo fala da receptividade do povo amazonense, de como é bom trabalhar, do clima do festival, que é uma grande família, que as pessoas têm uma energia no festival que, assim, todo mundo quer fazer dar certo. Então, se as pessoas... Ninguém está ali só porque está cumprindo o protocolo de trabalho. Se a gente precisa... Porque ópera, gente, é confusão do início ao fim. É você juntar... O Wagner dizia que era a junção de todas as artes. Então, vocês podem imaginar a confusão que dá você juntar teatro, música, luz, artes plásticas, porque tem o cenário, tem o figurino. Encenação. Todo mundo ali, o texto, todo mundo ali para fazer um espetáculo e ao vivo. Então, é confusão atrás de confusão que dá. É muita gente junta ao vivo
A gente estava até conversando, no Menino Maluquinho são 147, 150 pessoas, Muita gente. entre palco e tudo. No Peter Grimes, que tem a última resta hoje à noite, são 200 pessoas. Então, assim, para dar confusão é uma estalada de dedo. Então, todo mundo tem que estar sempre querendo muito que aquilo dê certo, que senão a coisa não acontece. Vocês vivem nesse tempo do festival, né? Com uma adrenalina muito grande, né? Sim. Um ritmo frenético, né? Quanto tempo que dura o festival, assim? O festival, esse ano, nós estreamos 29 de abril e vamos direto até 31 de maio. Então, está durando um mês. Mas a gente, às vezes, estica ele um pouquinho. Tem ano que a gente estreia dia 20 de abril, chegamos a estrear dia 15 de abril. A gente sempre vai até o último fim de semana, ou no máximo até a primeira semana de junho, para não embolar com Parintins, né? Entendi. Porque aí também não dá certo. Dois grandes festivais. Dois grandes festivais. Daqui a pouquinho já está encerrando, então, mas as Sim. pessoas ainda têm a oportunidade de, inclusive, assistir o seu espetáculo, né, do Menino Sim. Maluquinho. Quantas apresentações você já fez? A gente já teve 3, né? Essa vai ser a A gente já teve 2 apresentações. 2, é verdade. Vai ter Verdade. agora sábado sábado. e abrimos uma resta extra resta- na segunda-feira. Que inclusive vai ser meu aniversário e tá fazendo esse presente, né, do Menino Maluquinho no dia do meu aniversário. Fazendo E 13 como que anos tu no se palco. sente fazendo 13 anos no palco, assim? Já é um presente, né? O Menino Maluquinho vai ser um presente no dia do meu aniversário. Infelizmente, a gente sente essa tristeza, né, de estar terminando a ópera. Mas vou estar sendo presenteado com essa ópera tão linda e vai ficar pro meu coração. Nesse dia tão especial que é o meu aniversário. E quem quiser ir contemplar, né, essa última apresentação, como que faz? Os ingressos estão à venda? Aonde está à venda? Os Já- ingressos abriram hoje. Abriram hoje, já estão à venda na bilheteria, no teatro e no portal do Teatro Amazonas. Agora, Flávia, te perguntar, a gente fala assim de ópera, eu até comentei com a Bia quando ela me perguntou o que eu pensava, né, quando eu ouvia falar sobre ópera. E eu disse que para mim, às vezes ainda parece ser uma coisa muito distante, né? E talvez para as pessoas elas ainda tenham esse pensamento de que é algo mais elitizado, né? Reservado para algumas pessoas. Mas isso é um mito, né? Hoje em dia é muito mais acessível. Como Isso é que é? um mito, gente. E é um mito que Manaus põe por terra, assim, em todos os sentidos. Porque nós viemos de uma política no festival de preços acessíveis. Então, você tem ingressos até R$10 para assistir ópera. Você não precisa se vestir. Você pode se vestir mais arrumado? Pode. Mas isso não é obrigatório para entrar no teatro. Então, hoje em dia, nas casas de ópera, você vê de tudo. Desde gente de jeans e tênis até gente mais arrumada. E tá tudo bem. Todo mundo convivendo numa boa e não tem clima, não tem problema, não tem olhar. Enfim, a ópera tem apelo com o povo, para qualquer classe social. Nós vamos para o interior todos os anos, nós fazemos coisas dentro de escolas, nós estamos inclusive com um projeto, com uma parceria com a SEDUC, de fazer ópera infantil com marionete dentro de escolas públicas. Que legal. O Pequeno Teatro do Mundo, que é uma história com um espetáculo que foi encomendado pelo festival, apresentado aqui há alguns anos, que foi a Onyama, que a história é baseada num poema do Max Carpentier, que é um poeta amazonense, e que fala de lendas amazônicas. Então tem a Iara, tem o boto cor-de-rosa. Que legal. É muito, muito legal. Tem a onça pintada que come a lua. Nossa, Então é uma história muito e cantada em português e que já tem essa ambientação próxima, né, para a gente ir com crianças e tal. Mas é um mito. Eu tenho certeza que no dia que você for ao festival, você vai ver e vai se apaixonar, porque a gente tem um monte de gente que acompanha o festival aqui de Manaus mesmo e que
e que acompanha há anos. E ama, né? E Então, ama. assim, ele é transmitido de alguma forma? Ele é transmitido. Também? Hoje, por exemplo, que é a última resta do Peter Grimes, vai ser transmitido pelo Facebook da TV Encontro das Águas. Ah, show de bola. Entendi. Flávia, falando nessa questão mais social, né, como você estava falando mesmo, essa edição recebe a terceira edição do Encontro da Economia Criativa, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso aí é a nossa tentativa de fazer, e ouso dizer que já estamos bem sucedidos nisso, de fazer as pessoas desmistificarem que cultura é gasto. Cultura, na verdade, é investimento. O Festival Amazonas de Ópera gera postos de trabalho, mexe com a economia local, além de todo o valor cultural, intrínseco e de educação social. Os indicadores econômicos que a gente tem no festival são impressionantes, porque com o dinheiro investido no festival, a gente gera mais de 500 postos de trabalho direto. E quando você compara isso com a Zona Franca, você tem uma surpresa, porque hoje em dia isso é mais do que 8 setores da Zona Franca de Manaus. Então, assim, a gente está começando também a juntar educação, turismo. Isso aconteceu neste ano durante o Encontro de Economia Criativa. A gente tiveram presentes representantes da SEDUC, da Amazonas Tour, da CEPLANCT, da SEDECT, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da SUFRAMA. Assinamos a primeira grande coprodução entre 3 casas de ópera do Brasil, que foi Belo Horizonte, Palácio das Artes, Teatro Municipal de São Paulo e Amazonas, que a gente vai fazer um título ano que vem. Então, assim, o festival está a 1000 por hora num processo de expansão nós já tínhamos uma liderança no setor meio passiva, porque a gente era o maior festival, era o festival com mais repercussão internacional, mas a gente não era proativo. A gente agora está fazendo coisas, e o Encontro de Economia Criativa está fazendo isso, está nos dando uma liderança ativa dentro da ópera no Brasil e na América Latina. Fomos eleitos membros como diretório da Ópera Latino-América no passado. Então, assim, o Amazonas está dando essa virada, e o festival ainda tem um espaço muito grande para crescer. E, Flávia, além daqui de Manaus, essas atividades acontecem em outros municípios, né? Pode falar para a gente quais são os municípios que receberam essas atividades e quais são essas atividades também? São Sebastião do Atumã, todos eles receberam o Pequeno Teatro do Mundo, que é a ópera com marionetes para crianças. Então, São Sebastião do Atumã, Nova Airão, Urucurituba, Caapiranga. E em Manaus, a gente foi para o Instituto Filipos Smaldoni, Casa Vida, Escola Integral e Hospital João Lúcio. A gente tem essa pulverização aí do festival, fora os espetáculos que houveram no Teatro da Instalação, os recitais, a ópera O Cacheiro da Taverna, que esses todos foram grátis também. Mas essa programação ainda continua nesses locais, ou elas estão acontecendo em apenas um deles agora? Como é que tá? Agora a gente tem, porque a gente está na última semana do festival, né? Então, no Teatro da Instalação já aconteceu tudo. A gente está no Teatro Amazonas ainda com as óperas, ainda tem uma ópera para estrear em forma de concerto, que é o Trovatore, que estreia no dia 29 agora. E vai até quando? Vai até dia 31. O Teatro Amazonas, que é onde acontece o Menino Maluquinho. E aqui, estou aqui, ó, já passou por São Sebastião, o Atumã e Nova Airão. Em Manaus já foi no Instituto Felipe Smaldoni, de Deficientes Auditivos, e hoje está no município de Urucurituba. Tá? O próximo local é a Casa Vida, de crianças com HIV, e depois o município de Caapiranga. Um grande evento, né, Flávia? Enorme. A logística é enlouquecedora do festival. Fica o convite pra gente e para todos que estão ouvindo para também. todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Sim. Por falar nisso, eu tenho curiosidade de saber se você, Davi, já tinha esse contato com a ópera antes do Menino Maluquinho, ou se foi a primeira vez, quais foram os desafios que você enfrentou, ou não, né, para fazer o Menino Maluquinho. Sim, essa é a segunda vez que eu faço uma ópera. A primeira que eu fiz foi na Tosca, em 2019, que eu era o pastorzinho. Eu não aparecia, mas a minha voz ecoava. Então foi um sonho realizado, porque eu conheci
ópera desde 5 anos de idade, quando fui ver um musical infantil, né? No musical na igreja, aqui em Manaus, do Fantasma da Ópera. E aí eu fui pesquisar mais sobre a ópera, e eu comecei a sentir que eu gostava muito daquilo. E eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu queria cantar ópera, queria investir nisso. E o meu pai e minha mãe ficavam assim, nossa, mas a gente nunca mostrou ópera pra ele, assim, como assim, gente? Da onde surgiu essa Não, ideia? do Onde nada. veio isso? É sobre isso. Aí eles ficaram assim, tá bom, filho, vamos tentar. Eu não sei por onde a gente vai começar, mas tá bom. E aí surgiu, né, o convite pra ópera da Tosca e eu cantei, né? E agora, em 2019 também, na Caixa Mágica, fizeram esse convite e agora eu tô aqui no Menino Maluquinho. E nessa ópera, um dos desafios que eu tive foi a agitação, porque esse menino maluquinho é literalmente muito maluquinho. Ele corre demais, é agitado. O cenário, a minha casa, é dividida em 2 andares. E é uma escada de beliche pra ir pro meu quarto. Então, de hora em hora, eu tenho que estar subindo, tenho que estar, sabe? Então, eu tenho que ter uma preparação antes pra eu poder ter. Como é que é isso, né? Sabe? Porque você atua, você canta, Sim. você corre de um lado pro outro. Sim, esse é o desafio do musical e da ópera. A gente tem que pegar a dança, geralmente, a dança, a música e a encenação, né? Então, a gente tem que juntar tudo isso. Principalmente pra mim, que tenho que estar ali no 220 ligado. Mas é uma experiência incrível. E eu acho que se eu fosse fazer uma ópera mesmo, que geralmente as óperas são em latim. Não, depende. Tem ópera em português, em É. italiano, francês, Sim, alemão. italiano. Mas se fosse, eu acho que uma das dificuldades é aprender a língua pra cantar. Porque tem vários, né, tipos de língua pra ópera, mas acho que uma dessas também seria aprender a língua. Entendi. E quando tu tá no palco, tu se sente mesmo um menino maluquinho? Sim, assim, quando eu coloco o figurino, é porque a metade de mim já é feita do menino maluquinho, sabe? Mas quando eu coloco o figurino e coloco a panela, eu já tô lá em cima na minha casa pra começar o espetáculo, eu já tô na minha mente, assim, agora eu sou menino maluquinho, eu não sou mais o Davi, e eu tenho todo um preparo, eu imagino que eu tô dentro do... Assim, é estranho, não sei se eu vou conseguir explicar, mas eu me sinto como se estivesse dentro do livro e agora eu estivesse me transformando no menino maluquinho. Eu não sei se é normal, mas eu faço essa preparação, sabe, pro menino maluquinho. E Mas como é que assim. é, Davi, esse figurino, além da panela Sim. que se leva na cabeça? O figurino foi produzido pela Melissa Maia, né, que é uma figurinista incrível, desde que eu conheci ela, os musicais que eu fiz. Ela produz os figurinos, assim, lindos, sabe? E é confeccionado, como a gente estava conversando, alguns tecidos são lá de São Paulo, porque a gente não vai encontrar muitas coisas assim, por exemplo, de veludo, né, aqui em Manaus, já que é uma cidade bem quente. Mas, assim, a produção do figurino é linda. E se eu for pegar o figurino e tentar visualizar com o livro, é um pouco baseado na roupa do é bem menino parecido, É mais de um É figurino? parecido. Assim, eu tenho 4 figurinos pra vestir. Eu tenho o figurino base que eu uso, com a panela, com o coletinho e tudo. A farda da minha escola, a roupa de dormir, e que eu tenho que trocar às vezes bastante. E a roupa clássica, que é aquele blazer azul, sabe? Que ele Sim. usa com a panela. Esse. E o do marinheiro, que é pra história que ele lê do Simbá. Caramba, São então bastante além trocas. dele atuar, dele cantar, Ele dele ainda correr, troca tem que trocar roupa, várias troca E vezes de ainda, figurino. quando eu tenho que dormir, ainda tenho que colocar o cobertor em cima de mim, que é muito quente. Mas assim, é lindo. O resultado é lindo. É cansativo, mas o resultado é lindo. E Davi, agora que tu já tá familiarizado com a ópera, tu pretende incorporar ela na tua carreira musical? Olha, até agora minha voz ainda não mudou, né? Mas desde que eu conheci a ópera, sempre foi meu sonho. Desde que eu ainda continuo cantando lírico, sabe? Eu aproveito bastante, até porque, mesmo eu cantando gospel, um pouco de pop, música internacional, eu gosto de dar ali um pouco de lírico, né? Mas assim, se eu ainda continuar na minha voz lírica, ou então até mesmo tenor, quem sabe investir, né? Nesse estilo de música.
Mas, assim, também continuando com o estilo que eu gosto de gospel, de pop, mas quem sabe inserir esse outro estilo na minha carreira. Daqui a pouco ele vai dar uma palhinha pra gente, mas antes eu vou falar aqui com a Flávia de novo, porque bate a curiosidade, né? Você falou nos bastidores que o festival ele foi online, né? De forma virtual, em determinado momento da pandemia. E eu queria saber como é que ele volta nesse momento mais brando que a gente passa da pandemia e qual é a repercussão que ele tá tendo nesse ano. E qual é a sensação que você sente também em ver tudo voltando, né? Voltando ao normal. Olha, quando a pandemia chegou, ela nos pegou já começando o festival. A gente já tinha comprado, por exemplo, Toda uma material de preparação, figurino, né? de Peter Grimes e do Maluquinho, eu já tinha comprado inteiro. Então, eu tive que fazer uma equipe voltar para São Paulo. O Menino Maluquinho já tinha começado a ensaiar uma semana. Foi um baque para a gente. E acho que ninguém entendeu, né? No início, assim, não, vamos então adiar 15 dias. É isso. Vamos... Não achei sei, que a seria gente uma ficava semana, assim... no Até que máximo caiu uma 40 ficha dias, que falou, né? gente, a gente não vai conseguir fazer. Não tem menor condição. É todo mundo trancado em casa mesmo. Aí não fizemos em 2020. 2021, o maestro Luiz Fernando Malheiro falou assim, bom, ainda não estamos saindo com a pandemia resolvida, vamos... Então, ele se voltou totalmente para o mercado interno do Brasil, encomendamos óperas para compositores contemporâneos, fizemos um festival que ganhou um prêmio da revista Concerto como melhor ópera, melhor espetáculo do ano, porque foi realmente fora do... Todo mundo fazia todo mundo em casa e tudo de quadradinho, né? Aí cada um grava com seu celular, depois manda, depois... E o maestro falou assim, não, eu não quero quadradinho. Vamos gravar a orquestra, tudo com... A gente teve que encomendar as óperas justamente para poder já pensar numa composição que fosse com poucos músicos. Então, a orquestra foi dividida em vários grupos, foi gravado tudo dentro do teatro, orquestra e coro, solistas em São Paulo, tudo com câmeras de vídeo. A gente fez cinema, a gente fez ópera em cinema. Está tudo no canal do YouTube do Festival Amazonas de Ópera no YouTube. E aí a gente abriu as mídias sociais do festival, que, aliás, todos estão convidados a seguir, tanto o Facebook quanto o Instagram do Festival Amazonas de Ópera. É o mesmo nome? Mesmo nome, Festival Amazonas de Ópera. E de lá para cá, a gente tem tentado crescer. Como a gente abriu uma porta, que a gente, até esse ano, a gente vai disponibilizar algumas coisas no canal do YouTube depois. Onhama, essa ópera com marionetes, já está lá. Então, tudo do ano passado está lá, qualquer pessoa pode ver. E a ideia é a gente continuar com isso. Agora, voltar para o presencial tem uma coisa... Isso tem sido muito discutido, inclusive no mundo da ópera, né? Abrimos essa porta para a internet, para o virtual. Não dá para fechar mais, porque você tem um alcance realmente muito grande. Agora, ao mesmo tempo... Isso dá uma certeza, quando você volta para o teatro ao vivo, no presencial, não tem perigo disso tá em risco. Ameaçado. Porque é muito poderoso você Totalmente escutar uma ópera ao vivo, É uma você vê outra aquela massa de sensação, né? couro na sua cara, assim, aquela voz. Então, a sensação que eu vejo com todo mundo que está trabalhando, do técnico, que está lá atrás empurrando um cenário, até o solista principal e os maestros, é de euforia, alegria. As pessoas estão muito felizes de poderem voltar. Olha, a primeira vez falou de emoção, né? A primeira vez que eu vi um musical, assim, grande, eu chorei o musical quase todo, porque eu sou mole, né? Eu sou meio emocionada, assim, chorona mesmo. Então, quando eu vi aquilo, sabe, me arrepiava. Eu também sou. Me Arrepia emocionava. muito. Então, eu chorava mesmo. Já chorava, chorou em chega a palco? soluçar. Já chorou no palco atuando, Davi? Assim? Olha, assim, a gente emocionou. chora no final, quando quando baixa a tela, a cortina, a gente grita e a gente chora. A última vez que a gente fez, a gente tá chorando, porque a gente não tava acreditando. Ainda não tinha aparecido que ia ter a resta, né, dia 30. Então a gente tava chorando, porque a gente não ia acreditar que já ia acabar. Já ia só ter um pra acabar. Que é o dia Festival 28. de Ópera. Sim, que seria no dia 28, sim, que seria no né? dia 28, mas agora teve a récita. Porque acabou muito rápido, as pessoas compraram assim muito rápido.
Mas sempre dá aquela emoção quando acaba e a gente vê, sabe? Que a gente conseguiu dar aquilo que a gente queria pro público. Como que é Então- a tua relação, assim, com o elenco, com o restante Ah, do sim, elenco? amizade, né? Alegria, principalmente com o pessoal do coral, né? Os meus amigos, os personagens que fazem o Bocão e a Julieta, que é a Luna e o Tyler, que são, assim, meus amigaços. A gente brinca bastante no camarim, a gente treina. Então, é só amizade mesmo. E amizade e trabalhar junto, sabe? Então, é essa sensação de alegria mesmo, de amizade. Então vamos dar uma palhinha agora? Bora, Quer dizer, claro. você, né, claro. De alguma... Que a gente não pode, né? Aqui A não, gente né? não canta. Aqui nada, você. zero. É melhor não, né, Davi? É Só melhor você. não, só você. Davi, pode ser alguma coisa que você canta nesse espetáculo em específico? Vamos lá? Claro, pode ser, claro. Vou cantar uma que emociona bastante, que é quando os pais do menino maluquinho se separam, que é um assunto bem, sabe, mas vou cantar pra vocês. Todo lado tem seu lado, eu sou meu próprio lado, e posso viver ao lado do seu lado que era meu. Ai, que lindo. Eu já fico logo com vontade de chorar, arrepiada. Fico logo com vontade de chorar. Muito lindo. Cara, que legal. Como que você tá fazendo esse treinamento? Assim, é tudo lá? Os ensaios, né, acontecem no mesmo lugar que você apresenta ou em casa também você se prepara de alguma forma? Assim, tem os treinamentos que a Diana Nobre, que é a preparadora vocal lá no liceu, a gente faz técnica vocal também com ela e com o maestro Isaías lá, então tem a preparação também, porque a ópera, e geralmente a ópera a gente não usa microfone, né? Sim. Só eu que vou usar, porque eu me canso demais e tem muita agitação, sabe? Uhum. Então só eu que uso, mas tem toda uma preparação pra gente apoiar, pra sustentar a voz, pra pronunciar bem. Então tem toda uma A preparação. técnica, aliás, é bem diferente. Aliás, são duas técnicas diferentes, Sim. ópera e musical. Sim. Ópera é o canto lírico e musical é o belting, que eles chamam, né? E porque Sim. musical você não precisa quer dizer, você precisa do pulmão, mas você é totalmente diferente porque você canta com o microfone, Sim. né? Ópera você não canta com microfone, Sim. então é usar todo o seu corpo como uma grande caixa de ressonância. E o teatro, ele ajuda, né, também? Também, os teatros Pra isso, ajudam. né? Sim. Mas é muita técnica e saber construir essa voz, né? Isso Apoiar tem que ser muito. construído ao longo dos estudos durante os anos. Entendi. Imagina. E aí, agora que já está chegando ao fim, você falou ainda há pouco pra gente que enquanto tá acontecendo o festival, você já tá planejando o próximo. E aí você pode dar algum spoiler do que vem, né, pro próximo, pro ano que vem? Ano que vem a gente vai ter, junto com o festival, um baita evento aqui em Manaus, que é a Assembleia Geral da Ópera Latino-América, que é uma organização que o Teatro Amazonas é membro fundador e que eu estava falando que a gente foi eleito um dos membros do diretório. Mas é a primeira vez que a Ópera Latino-América, que é essa organização que reúne todos os principais teatros de ópera da América Latina, vem ao Brasil em 17 anos. Poxa. Então isso está mexendo ali com todo mundo com muita Já tá expectativa. ansioso, né? Sim. Eu fui com o secretário de Cultura, Marcos Apolo, para Barcelona esse ano, que foi a Assembleia Geral lá, e quando a gente anunciou que a próxima ia ser em Manaus, no Amazonas, no Brasil, o pessoal já começou a pegar qual é a data e começaram a pegar e botar nas agendas. Cara, que show, Que legal. Foi, mas enfim. E de spoiler das óperas, o que eu posso dizer é o Contratador dos Diamantes, do Francisco Mignone, que é um dos maiores compositores brasileiros do século XX. Uma ópera que estava quase se perdendo, porque a partitura estava meio perdida, assim, metade num canto, metade no outro. E o maestro Luiz Fernando Malheiro fez, catou tudo que era pedaço. A Academia Brasileira de Música está reeditando tudo isso numa edição nova para a gente poder estrear depois de décadas. Eu acho que a última vez que ela foi feita com cenários e figurinos foi na década de 50. Caramba. E a última vez que fizeram no Rio de Janeiro, na década de 80, mas só em forma de concerto, só a música, sem cenários, né, e figurinos. E aí a gente vai trazer essa, que é a ópera que a gente vai coproduzir com Belo Horizonte e com São Paulo. Então isso vai ser um grande
uma das grandes atrações do ano que Então, vem. quem não legal. pôde comparecer, né, esse ano, mas ainda dá tempo, mas caso não consiga, a gente já tem aí um baita spoiler do que vai acontecer ano que vem. Exato. E já se Exatamente. prepare. Estarei preparada. E é sempre Eu também. abril e maio, hein, gente? O período Abril nunca e maio, né? muda. É É. sempre abril e maio. Sempre maio. E Davi, tu falou um pouco da tua relação com a ópera, mas e a tua relação com a música? Como foi que surgiu? Assim, Desde quando que tu tá envolvido com a música? meu pai, na verdade, minha família é muito musical, da parte do meu pai. E meu avô também, ele era tenor, né? Na igreja, ele cantava muito também. E da parte do meu pai, tipo, se você pegar todo mundo da família do meu pai, ou canta ou toca. E aí quando eu nasci, eu já tava envolvido, né, com a música. Meu pai participava de uma banda, gospel. Então ele colocava as músicas pra eu escutar, porque ele também ele fazia música, como é que a palavra mesmo, Deus? Compunha, essa é a palavra. E aí ele fazia as músicas, ele colocava as músicas pra eu escutar. A música que ele fez pro casamento da minha mãe. Ai, que lindo. A música Meu Milagre, que é uma história linda também, que se não fosse por Deus eu não estaria aqui. Eu conheço é essa um história. milagre. Já Sério? escrevi uma matéria sobre. Que lindo, nossa, que bom saber disso. É linda a história. E foi, sabe, então eu já estava envolvida ali com a música. E desde que eu comecei a falar, eu comecei a cantar. Eu comecei a falar com uns 2 anos e meio, assim, e eu já tava cantando. Claro que não bem, né, gente? Mas assim, eu já tava ali cantando. Criança básica, toda criança, né, gosta de cantar. E ali meu pai e minha mãe perceberam que eu tava toda hora, eu gostava de cantar. E que eu tava ali, mas eu não tinha ideia que talvez poderia ser um trabalho, né? E aí, chegou aos 8 anos de idade, e minha mãe e meu pai pensaram em me colocar no Liceu de Artes e Ofícios de Cláudio Santoro, aqui de Manaus. E aí eu falei, tá, mãe, tá, pai, pode ser legal conhecer, né, como pode me ajudar na minha parte musical, pode me ajudar em novas técnicas, pode ser até um trabalho também para me divertir, né? E aí eu me inscrevi e eu fiz a audição, né? E eu passei pra audição, fiquei na voz 2 e eu cantei, só que eu não sabia que o Liceu de Artes, ele fazia apresentações em locais regionais daqui de Manaus. Eu achei que era só aulas mesmo, só aulas que eles davam e treinamentos de música, mas aí eles começaram a fazer em locais, a gente cantar no shopping, Então foi no uma Natal. porta de entrada, Foi né? uma porta de entrada. O Liceu de Artes e Ofícios foi o começo de tudo. Já estudei lá, só que estudei teatro na época. Ah, Faz que legal. tempo. Acho que tem gente que acha que só tem música, mas lá tem tudo. Tem tem desenho, muita É. tem tudo. E aí... E com o canto, eles acabam fazendo o Festival Amazonas de Ópera Sim, também. Quando a gente sim. precisa de coral infantil, porque algumas óperas estão escritas com coro infantil, a gente vai lá no liceu e traz. Inclusive, Tipo essa do Menino Tipo essa do Menino Maluquinho. Sim, que é o E coro. que ele falou que ele cantou no Pastorzinho na Tosca, Aham. porque tá escrito esse papel lá com um menino, para um menino interno na coxia cantar. E a gente vai lá Que e pega fui alguém eu. do liceu. E aí, Legal. eu me inscrevi e, pois é, a gente começou a cantar, principalmente no Natal, que era lindo a gente cantando, parece coisa de filme, a gente cantando em shopping, cantando em locais regionais, espalhando o amor da música. E aí eu vi que realmente aquilo era pra mim. E o primeiro musical que eu fiz foi o Playbill, que o Matheus me convidou pra fazer. Ah, não, minto, desculpa. A gente fez uma audição, o Liceu convidou as crianças pra fazer uma audição pro Playbill, que eram alguns takes de alguns musicais, como N, Família Adams, A Noviça Rebelde, entre outros. E aí eu fiz a audição e eu passei. E aí os musicais que eu fiz dos personagens foi o Feioso, da Família Adams, que foi o mais divertido de todos. Uma das crianças de N e um menino da Noviça Rebelde. E eu cantando lá com os meus amigos também do coral infantil, com o pessoal, eu vi que aquilo era tão importante pra mim que eu queria mesmo aquilo pra minha vida. E aí eu falei, mãe, eu acho que é isso mesmo, pai, eu acho que é isso mesmo que eu quero pra minha E vida. eles sempre te cantar. apoiando, teus Sim, pais sempre. esse é o principal da família. Apoiar, porque tem casos que
a criança tem tudo aquilo pra fazer Tem aquele talento, sonho realizar. né? Tem talento, tem tudo, Já mas a família falamos não sobre Não apoia. tem apoio, E a né? família não apoia. E aquele sonho não se realiza. Então, minha mãe, meu pai e minha família falavam: sonha, sonha bastante, porque esse sonho pode se realizar. Que bom, né? Então, eu sempre sonhei E bem a mãe alto. dele tá aqui, tá? Sim, inclusive minha mãe Assistindo tá a aqui, assistindo, entrevista. emocionadíssima. E aí, é a fã número 1. não, ela diz que ela é fã número 0, porque é que ela vem antes, então ela sempre tá comigo. Que legal. Mas, pois é, então eu já tava vendo que aquilo realmente era pra mim. E aí veio outra audição que o Liceu ofereceu, que era da Caixa Mágica de Natal, que eu não sabia que ia ser um musical, eu achei que seria só músicas que a gente cantaria, né, pro Natal, que já tava chegando o Natal. Mas aí eu tava doente no dia que eu fui fazer a audição, eu tava gripado, enfim. E aí fui fazer a audição, tinha milhares de gente lá. Eu nem me lembro qual era o local. Qual era mesmo o local? Palácio da Justiça? No Palácio da Justiça. Ele lembra de tudo, sim, Ele tá? lembra de tudo. A memória dele é perfeita. E aí, é sério, tinha muita gente. Então, eu sei, uma criança de 9 anos, 8, acho que eu tava com 8, 9. Não, 9. Com 9 anos, um monte de gente lá. Eu falei, gente, será que eu passo? Tô gripada aqui, eu não sei, mas vamos tentar. E aí, eu tinha escolhido a música de Wicked, Define Gravity, que desde que eu conheci essa música foi o meu sonho. E aí, sabe, tipo, principalmente no Me Maluquinho, que eu falei assim, no dia que eu voar em um musical, eu vou fazer alguma coisa de Wicked só pra homenagear. Aí eu vou no foguete, enfim. Aconteceu. Aconteceu, eu voei. E aí, tinha algumas provas que era de canto, tinha algumas etapas que era de canto, de teatro, que eles davam algumas falas do musical pra gente ensaiar, e da dança, que tinha um momento que a gente passava. Enfim, no dia seguinte, eu falei, eu acho que eu não passei, mas tudo bem, a vida é assim. Aí, já tinha aceitado, eu já tinha aceitei. aceitado. E tá aí, tudo bem. e tá tudo bem. E aí, a minha mãe veio falar pra mim que eu passei. Primeiramente, eu não acreditei, achei que era um sonho, mas tava se realizando. E aí, eu vi, tá, mãe, eu tô muito feliz. Ela falou, tu passou pro protagonista do musical. Eu fiquei sem reação, porque foi o primeiro protagonista da minha vida. E fazer o Cadu, que é esse personagem incrível que antes ele tava desacreditando da magia do Natal. E literalmente ele entra de cabeça numa caixa, e uma caixa mágica, e descobre o verdadeiro significado do Natal. E acontecem as coisas mais emocionantes na vida dele. Então foi assim que a música começou na minha vida, sabe? E aí passou os musicais, fui fazendo alguns outros musicais, fiz a Caixa Mágica, fiz outros musicais, fui convidado. Inclusive fiz um musical lá em Roraima, que me convidaram Legal. pra fazer Emunar, Mas a foi a fábrica primeira de vez brinquedos. foi a primeira vez que você saiu de Que Manaus? eu saí a primeira vez e foi, sabe, incrível. Foi lindo esse musical, tá guardado pra mim. Todos os musicais que aconteceram na minha vida já estão guardados na minha memória. E aí, E foi assim. nessa onda de oportunidades, você ganhou mais uma, Mais que foi um. participar também Do do festival. The Voice. Sim. Do festival, e do The Voice, E do né? The Voice, sim. Conta essa experiência. Que como é que foi mais uma porta que abriu Foi ano oportunidade. passado? Foi ano passado. Recente. Que, assim, a gente... Posso falar como é que eu entrei pro The Voice? Como é que Pode. faz? Primeiramente, eu me inscrevi e a gente teve que fazer eu tive que fazer um vídeo falando quem eu era, de onde eu era e cantando. Eu passei e aí a gente teve que fazer outras etapas, só que por conta da pandemia, a gente teve que fazer online. Praticamente tudo foi online, até as aulas. E aí a gente fez todas as etapas online. Foram, tipo, muitas etapas e demorava bastante pro resultado chegar pra gente. Mas você tava confiante, ou não? Mas eu tava confiante, mas, tipo, se não passasse, tudo bem, eu tentava outra vez. Mas passei até a última, que eu passei também. Que foi pras etapas das audições às cegas, que foi lá no Rio de Janeiro. E aí, eu cheguei e eu tava... O primeiro ensaio... Gente, eu fui o primeiro de tudo. É o primeiro a apresentar lá no quadrinho que a gente aparece falando quem a gente é e tal. Eu fui o primeiro de tudo. Ou seja, eu tava muito nervoso pra Sim. fazer isso. Eu tava lá... Como é que faz? Aí a moça falou, não, calma, respira. Aí eu tô calma, moça, mas como é que faz? Aí Só me pois explica o que eu tenho que fazer. Aí tá. A entrevista deu certo. E quando eu fui ensaiar a minha música, que era Into the Unknown de Frozen 2,
eu congelei, eu fiquei super nervoso e eu comecei a desafinar a letra. E eu falei, gente, peraí, será que vai dar mesmo? Não, peraí, calma. Aí eu fiquei super nervoso. Respira. Eu passei, a gente só passa uma vez lá, a gente não Aham. ensaia, a gente só passa uma vez pra saber como é que vai ser, como é que funciona, onde é que são as caixas e como é que a gente tem que posicionar o microfone e a nossa entrada. Muito rápido, É só né? isso. E aí eu fiquei muito nervosa. Quando acabou, eu falei, mãe, já era. Mãe! Eu falei, não, Não vai gente, dar peraí, certo. não vai dar certo. A mamãe falou, filho, calma. Se tu tá aqui, é pra um propósito. Respira, e se não der certo, tudo bem, foi uma experiência pra tua vida. E eu falei, mãe, verdade. Mas como é que vai ser? Aí tá. Fui pro quarto do hotel, respirei, tava me sentindo muito chique, porque aquele quarto, gente, tinha até banheira. Aí Eu fiquei, assim, adoro muito esse feliz. menino maluquinho. E aí eu fiquei, relaxei e tal. Quando foi no dia, eu falei, gente, vai dar tudo certo, positividade. E aí eu fui lá, cantei, deu tudo certo, as 3 cadeiras viraram pra mim e passei pro The Voice. E a sensação? A sensação de eu não tá querendo. Assim, eu vou falar a sensação realmente que eu tive, não sei se vão entender. É como se literalmente você estivesse sonhando e aquilo não parecesse real, sabe? Eu tava tremendo porque lá tava frio demais e eu tava. Parecia mesmo que eu tava num sonho que não era real. E. Sabe, ver lá as pessoas falando que eu tava realmente passei, que eu vendo o Brau, a Gabi, o telão na minha frente. Era um sonho realizado de uma criança que sonha cantar, né? Acho que todo mundo que canta teve o sonho de ir pro The Voice. E eu estar sendo lá, estar em pé no palco do The Voice. E as pessoas estavam Tão novo, me vi- né? sim. Tão novo. internacionalmente, porque teve gente dos Estados Unidos que me viu, sabe? E tá no E- YouTube esse... Sim, tá no YouTube. Tá no YouTube. No teu ou No meu YouTube, também no Qual The é Voice. o teu YouTube? Davi Lucas Show Oficial, tá lá também no Tuas Instagram. redes sociais também. Davi Lucas Show, Instagram e Facebook. Lá a galera consegue acompanhar tudo que Sim, você faz, sim. todos os seus trabalhos. E aí eu passei, e aí eu já tava empolgadíssimo para as batalhas, que seria com minhas amigas. As pessoas acham que assim, a gente tá na batalha, então a gente não gosta da festa e tal. Mas vocês não têm ideia de como é que é. Tem um Amizade. vídeo que é muito engraçado da nossa amizade, que a gente tava no banheiro ensaiando as músicas e a gente não conseguia parar de rir, sabe? Então é uma amizade incrível, eu tive bastante Fala com amizade. elas ainda? Assim, tem um grupo que eu não consigo entrar porque é muita mensagem, porque às vezes eu não tenho tempo. Mas a gente conversa demais. Eu sou conhecida também no grupo como Fantasma, porque eu não consigo entrar. Sou eu nos Aí eu grupos. não consigo entrar porque, sabe, eu faço um monte de coisa e eu fico me perguntando também. E... Como é que eles conseguem conversar? Mas enfim. Aí eu passei pras batalhas e... Só que quando eu fui cantar, infelizmente eu não passei, né? O Tela escolheu a outra menina. Mas foi um marco pra minha vida, sabe? Sim. Com certeza. Ter Uma o The Voice baita abriu a experiência. porta. Abriu a porta pra tudo. Abriu a porta pros musicais, pra entrevistas, pra tudo. Então foi um marco na minha vida. Você Mas, falou... Matheus, Davi, Ela é eu quase eu tenho maluquinho. esse mal de confundir o nome das pessoas, gente. É quase sério. maluquinha. Tamo junto, tamo junto. Quase maluquinha. O convite pra peça do Menino Maluquinho, ele já tinha surgido antes ou foi depois do The Voice? Conta pra gente. Antes, foi em 2019. Foi antes, foi em 2019. Quando eu tava fazendo antes da Caixa Mágica, na verdade. A gente já tava sabendo do Menino Maluquinho. Em 2019 eu recebi o convite num dos ensaios da Caixa Mágica, que eu seria o Menino Maluquinho. Quem E foi foi que te convidou pro... O Matheus, na verdade, e o Liceu, o Matheus, que é o diretor, né, da ópera, me convidou. Matheus Sabá? Matheus Sabá. Me convidou e eu tava super feliz. Eu tava pensando na Caixa Mágica e no Menino Maluquinho ao mesmo tempo. Então foi assim, E vocês já convite. se conheciam, Flávia? Se conheceram a partir Da desse ópera da espetáculo? Tosca. A gente se conheceu na Tosca. Na no Tosca. festival de 2019. Eu tinha 9 anos. 9 anos. Entendi. Porque o Liceu é parte do projeto do Teatro Amazonas, da Secretaria, né? Você tem o Teatro Amazonas com excelência artística, você tem a Central Técnica de Produção, onde a gente constrói cenários figurinos com capacitação de mão de obra local e tal, gerando postos de trabalho também. E tem o Liceu, que é o futuro, as novas gerações. Então, ali eles têm aula, como o Davi falou, não é só música, é canto, os instrumentos todos, dança,
artes plásticas, teatro, e são aulas grátis. Sim. São Eu mais de tava 6 pensando- mil crianças que eu têm tava aula pensando lá, em não fazer paga pintura. nada. E eu não sabia que tinha lá. Menina, lá tem tudo. Tem. Eu estudei teatro lá, ó. Tem desenho, Muito tempo. tem teatro, tem balé, tem tudo Que lá. incrível. Tem As tudo, pessoas acham que só tem e é música, mas só tem tudo. todo ano abre vaga nova. Eu acho que esse ano já abriu, eu lembro. Sim, né? todo início de ano abre. É. Audição que, assim, não precisa ter estudado nada, não precisa, é só ir lá conversar, fazer inscrição, enfim, tem uma provinha de aceitação, que não é bem uma prova, é só pedir É para um a pessoa. controle, É um né? controle. E aí eles aceitam, preenchem as vagas que tem daquele ano e começam. Então, toda vez que a gente precisa, inclusive, muitos cantores e músicos da orquestra hoje vieram do liceu. Fizeram todo esse caminho, começando ali, indo estudar, fazer faculdade, se especializar fora do país, voltaram, fizeram as provas, que aí sim tem prova de habilidade, né, de prática mesmo, e aí foram aceitos e estão hoje na orquestra e no coral do Amazonas. Eu lembro que na minha época, né, quem fazia ali o teatro sempre ia pro Sonho de Natal também, fazer espetáculos, né, e tudo mais. Sim. Bem legal. Agora nós estamos chegando na reta final do episódio de hoje, mas antes nós vamos fazer o nosso quadro, né, Bia, que consiste em cada um de vocês dar uma dica sobre alguma coisa que vocês gostam, que vocês curtem, pode ser algo, alguém, uma novidade. Exatamente. E aí a gente vai começar aqui pela Flávia. O que você O que, indicaria? que você compartilha pra Ouvintes. gente e pros nossos ouvintes? Olha, você sabe um trabalho aqui no Amazonas que eu acho muito incrível? O do SIGS, do zoológico. Porque ele não é um zoológico tradicional, ele é um zoológico que ele existe porque é só de apreensão do IBAMA. Então, eles trabalham essa coisa de tráfico de animal silvestre, de coisa da preservação da nossa floresta, das nossas espécies. O IBAMA, quando apreendem, né, em fiscalização, vai tudo para o SIGS, e o Exército e o SIGS têm um trabalho, e eles vivem de doação também, né? E eu fiz uma vez uma visita lá com uma veterinária, e ela me mostrou o trabalho deles, que nem está aberto para público, que você vai lá atrás, né, onde eles recebem os animais. Gente, eu fiquei encantada, primeiro chocada com o que as pessoas podem fazer com o pobre do animal, porque os animais chegam muito machucados. E eles cuidam, então assim, eu fiquei encantada com o trabalho que é realizado ali no SIGS. Parabéns para todo mundo que leva aquilo adiante, parabéns por a gente ter um local para esses animais serem recebidos e poderem, o que consegue voltar à volta e o que não tem que ficar ali cuidando. E eles fazem um trabalho excepcional. E essa é a dica da Flávia. Você já foi no SIGS? No SIGS, já. Já. Ele esquece por um segundo. Ele esquece mas por um depois- segundo. Já. Não, sim, é porque já teve alguns zoológicos que eu já Entendi. fiz também. E qual Mas já. a sua dica para os nossos ouvintes? Olha, eu tenho bastante, mas eu vou tentar. Mas eu vou tentar escolher uma aqui. Pera. Pode ser até 2. Tá, pera. Essa é a produtora. A cobrando produtora me gente brigando tempo. que eu É. fui boazinha demais. Assim, eu acho que Enfim, assim, eu aconselharia uma pessoa que, se ela não conhece musical, porque eu aconselharia que ela escutasse algum musical. Fala porque... mais um pouquinho pertinho do. Ai, desculpa. Aconselharia para uma pessoa escutar um musical, ouvir um musical, assistir um musical, mesmo que seja pela tela, porque eu me encantei por musicais. Por exemplo, Frozen é um musical lindo da Broadway. Wicked é um musical lindo também. A Família Addams é super divertido. Então, eu tenho certeza que se uma pessoa ver esse musical, vai se encantar primeiramente pelas músicas, pelo teatro, que principalmente a Família Addams, que quebra o gelo, é muito engraçado, sabe? E é pra Então, eu todas as aconselho. idades, né? Sim, é pra Família todas as Addams é idades. incrível, gente. Eu Todas as assisti. idades. Legal. Muito bom, muito Então, bom. essas são as 2 dicas dos nossos entrevistados de hoje. E agora tu que vai dar a notícia ruim. Que não é a notícia ruim, é a parte Ela polêmica. fica com a parte boa e eu fico com a parte polêmica. polêmica, né? Mas enfim, a parte polêmica é o quê? Vocês vão falar em quem ou em o que vocês dariam um follow. Deixariam de seguir, deixariam de acompanhar. Negócio que não é legal, que que vocês vocês não gostam viram, tanto. ouviram. Pode ser qualquer coisa também. Começando pela Flávia. Ai, meu Deus. Quando fala assim, dá sempre aquele branco na cabeça, né? Eu falo, gente, o que eu deixo de seguir?
Eu acho que eu deixo de seguir. Ai, não sei, gente. Uma Gente atitude chata. chata. Gente chata. Gente que é cheia de regra e gente que julga muito as outras pessoas. Acho que a gente tem que ter generosidade, né? Empatia, Um pouco. né? Empatia, São coisas que estão faltando muito hoje em dia. Então, quando eu vejo, às vezes, alguém muito radical, eu falo, ai, meu Deus, que pessoa chata. Aí eu E já a rede dou social tá aí, né? deixar de Cheia seguir. Tem. de gente Sim. Aí eu já vou lá não deixar de Radical, seguir. né? Falar, ai, olha só, tem que deixar de seguir. Existe isso. Olha que função Que bom. ótima. É simples. Tem a função também de a gente não, remover. a gente não precisa entrar na polêmica, ou ficar, só É. deixa de Sim. seguir, porque Pô, é se mais todo mundo fácil. pensasse assim, seria tudo mais tranquilo, É. né? Não vou Assim, brigar. não não vou concordo, brigar. mas não vou brigar. Vou dar um follow. Pronto. É. Resolveu os E problemas. você, Davi? Ah, sim, tem várias atitudes que não são legais pro mundo, mas uma delas eu acho que é o bullying, principalmente nas escolas. Que mesmo que muitas pessoas enfatizem isso, né, infelizmente acontece bastante. Você já sofreu bullying? E, assim, desde criancinha, às vezes sofria, me batiam, mas enfim. Nossa, que Né? triste. Mas enfim, gente, alegria. Passou. Alegria, passou. E outra coisa é as crianças perderem um momento de infância, sabe? Muito rápido. Aquilo que eu acho tão lindo, que as pessoas falam, nossa, você tem 12 anos. Aí tu não é mais criança. Eu falo, eu sou uma criança, eu vou ser sempre uma criança. Porque se a gente for pensar, todo mundo é criança, só basta encontrar dentro dela essa criança, sabe? Ai, gente. Então, então é muito lindo a gente ainda ter essa infância dentro da gente. E eu acho muito triste essas crianças perderem esse momento, sabe? Que é único. Que legal que você é Sim. tão novo, uma criança tendo E tem consciência, tanta né? consciência, né? Show de bola. Maravilhoso. Poxa, o papo tava muito legal, né? Queria mais tempo, tinha muita coisa pra Queria falar também. ainda. Sim. Mas a gente vai ficando por aqui e eu quero lembrá-los de nos acompanhar nas principais plataformas de podcast, que é o Spotify, Spotify. Disney, Amazon Music e também no YouTube do Portal A Crítica em Deixe vídeo. seu like lá no YouTube, nos assista, nos ouça. Também não esqueça de nos seguir e nos acompanhar no nosso Instagram, @Estação Bem Viver, que lá a gente compartilha e sempre avisa quando vai sair os episódios, quando a gente tá gravando, Tem coloca um pouco dos bastidores bastidores. também, dos nossos Sim. entrevistados. Tem as né? matérias diárias que a gente também faz de cultura, então sigam a gente lá. Fiquem de olho, sigam, curtam, deixem seu like, comentem, tragam dicas, né? Sim, Quem vocês querem ver aqui. exatamente. ouvir. E a gente vai levando e terminando por aqui o nosso Infelizmente, Bem estamos Viver. terminando. A conversa foi Infelizmente. maravilhosa. Gostaríamos Flávia, de ter um pouco agradeço mais de pelo tempo. convite. Muito obrigada. Mas, obrigada, gente, pelo convite de vocês. E até a próxima. Até a próxima. Até a Um beijo próxima. pra todo mundo que Beijo. está nos assistindo.